Olá, bom dia a todos os polos, bom dia a todos conectados, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia do nosso canal Educação, professor Francisco Souza na área, iniciando esta manhã de aulas, né, nesta quarta-feira, 10 de agosto de 2022. E aí, galera, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Então, gente, olha, como vocês sabem, né, as nossas aulas ocorrem às quartas-feiras e sextas-feiras, né? Nas quartas-feiras o primeiro horário, de 7 às 8, e nas sextas-feiras, tá? O último horário, de 11h20 a 12h20. E aí, galerinha, estão estudando? Lembro do último assunto que nós trabalhamos? Lembro? Olha, na semana passada, né, na nossa primeira semana de aula deste segundo semestre, nós trabalhamos aí uma breve revisão, tá? Nós escolhemos aí dois assuntos muito pertinentes, né, para recapitular para vocês. E hoje nós vamos dar início a conteúdo novo, tá? A um conteúdo inédito aí para vocês. Hoje nós vamos trabalhar, aliás, nós vamos trabalhar ao longo desse bimestre o espaço rural. E hoje nós vamos iniciar com a origem da agricultura, galerinha. Ok? Renan, coloca aí os nossos polos para nós observarmos aí para quem está conectado conosco. Olha só, nós temos aí os polos de Alvorada do Gurgueia, né? Alvorada do Gurgueia 1. Nós temos também o polo de Flores do Piauí 2. Sejam bem-vindos, além dos nossos colegas dos nossos amigos que estão é, assistindo aí pelo YouTube. Vamos lá, vamos partir para o nosso slide. Olha, entrando agora, Tamboril do Piauí 3. Bom dia, Tamboril, sejam bem-vindos à nossa manhã de aula, né? A nossa quarta-feira de aulas aqui do nosso canal Educação. Vamos lá, vamos partir para o nosso slide? Gente, olha, como vocês podem observar, no nosso slide inicial aqui, nós temos breves informações acerca da nossa aula, destacando aqui o nome deste amigo de vocês, professor Francisco Souza, a nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, o nosso conteúdo, a origem da agricultura. E a data de hoje, este dia 10 de agosto de 2022, 10 de agosto de 2022, tá? O roteiro, o itinerário aqui a ser seguido da nossa aula, né? Destaca o conteúdo como sendo a origem da agricultura, a habilidade que nós esperamos aí que vocês desenvolvam a partir desse estudo é exatamente saber reconhecer as várias formas de uso e apropriação do espaço rural. Objetivos: caracterizar as várias formas de uso e apropriação do espaço rural no decorrer da história, tá? Olha aí, né? Nosso primeiro tópico destaca exatamente a agropecuária como que? Como sendo uma atividade muito antiga, gente. A agropecuária, ela não é algo recente, né? E aí, quando a agricultura surgiu, foi podemos dizer, uma revolução, né? Mudou o comportamento do homem. Aquele homem, né, que vivia na condição de nômade, deslocando-se de um lugar para outro em busca de alimentos, ou seja, bastava, quando acabava o alimento numa área, ele mudava para outra área, né? Ou seja, em busca aí de alimento, né? Então, essa agricultura, né, o desenvolvimento da agricultura mudou o comportamento do homem, né? A partir do desenvolvimento da agricultura, o homem passou a ser o quê? Sedentário, né? Ele passou a se estabelecer, a se fixar em um determinado local, né? Já que ali ele começou a desenvolver cultivos, né? E assim não houve tanta necessidade em estar se deslocando de uma área para outra. Tranquilo? Olha só, o nosso primeiro tópico aqui, né? A agropecuária é uma atividade muito antiga. Então, gente, olha, primeiramente, o que vem a ser a agropecuária, né? Ela se destaca por ser uma das atividades básicas, né, da humanidade e foi responsável pelas primeiras
grandes transformações no espaço geográfico, tá? Surgiu há cerca de 12 mil anos no período Neolítico, tá? Exatamente no período Neolítico, quando as comunidades primitivas passaram de um modo de vida nômade, né? Como nós já destacamos aqui na nossa introdução, baseado, né? Ou seja, esse modo de vida nômade, né? Aquele modo em que as pessoas, né, se deslocavam de uma área para outra em busca de alimento. Então, como você observa aí, essa agropecuária, por ser uma atividade muito antiga, né, ela é considerada uma das atividades básicas da humanidade, né, sendo responsável pelas primeiras grandes transformações no espaço geográfico, tendo surgido aí por há cerca de 12 mil anos, lá no período Neolítico, quando as comunidades primitivas passaram de um modo de vida nômade, baseado na caça e na coleta de alimentos, para um modo de vida sedentário, né? Para um modo de vida sedentário, viabilizado esse modo de vida sedentário, essa fixação, né? Ocorreu a partir do quê? A partir do momento em que o homem, né, passou a cultivar plantas e domesticar animais, tá? Então observe que foi essa a mudança ocasionada, né, em decorrência aí do surgimento da agricultura, e aí da agropecuária, né, que você une os dois, né, a parte agrícola e a parte, né, a pecuária, a criação de determinados animais, né. Então, olha só, inicialmente foi praticada, e aí onde surgiu, né, onde deu-se isso, professor? Né, onde nós podemos aí verificar. Inicialmente foi praticada às margens de grandes rios, né? Observe aí a questão, né, a presença dos cursos d'água sendo muito importante, né, para o surgimento desse tipo de atividade. Então, inicialmente foi praticada às margens aí de grandes rios como Tigre e Eufrates, né? Ou seja, a antiga Mesopotâmia que atualmente, né, corresponde ao território iraquiano. Também aonde? Também nas margens do Rio Nilo, né? Esse famoso rio africano que durante muito tempo foi considerado o maior rio do mundo, até que estudos, né, mais aprofundados constataram que o Amazonas não só era o maior em volume de água, mas também em extensão. Nas margens desse rio chinês aqui, o rio Yangtze-Kiang, né? Yangtze-Kiang, maior rio lá da Ásia, além, né, das margens também dos rios Ganges e Indo lá na Índia, ok? Então, historicamente foi aí em que a agricultura foi desenvolvida, né? Aproveitando o solo fértil, as margens, a presença desses cursos d'água. Então, aproveitando, o que acontecia? Ocorria aqueles momentos de cheia, o rio extravasava, né? Saía, ultrapassava a sua calha, e aí, quando baixava o nível, né, ele deixava aquela margem, aquela lateral, é, com vários nutrientes, né? Ou seja, enriquecendo, né? Deixando aquele solo muito fértil, né? Propício para o desenvolvimento da agricultura, além de ser uma área com um certo nível de umidade. Então, foi justamente nessas áreas que se desenvolveram as primeiras grandes civilizações, tá? Então, foi justamente nessas áreas que se desenvolveram as primeiras grandes civilizações, né? Com a evolução da pecuária, começou a ocorrer o quê, gente? Outro ponto que nós podemos destacar, né? Vamos colocar aqui até numa... Olha só. Com a evolução da agropecuária, lembre que o homem passou a desenvolver a agricultura, a plantar e também a domesticar animais, né? Começou a haver excedente de produção, né? Ou seja, ele passou a produzir não só
o necessário para ele se alimentar, como também um excedente, né? Ou seja, uma quantidade a mais. E isso, galerinha, possibilitou o desenvolvimento do comércio, né? Inicialmente baseado na troca de produtos, tá? O escambo, né? Nos locais onde ocorriam as trocas, aí o que surgiu? Surgiram as cidades, né? O que nós podemos destacar ainda mais? Então, nos locais onde ocorriam as trocas, né? Ou seja, onde esse excedente da agropecuária, né? Era trocado aí entre as pessoas, surgiu o quê? Surgiu desenvolveram-se aí as várias cidades, ok? Alguma dúvida, alguma pergunta? A nossa amiga aí, Tailane Silva, né? Bom dia, Tailane. Bom dia a todos conectados aí pelo YouTube, tá? Bom dia, né? A galerinha que se conectou um pouco depois, né? De iniciarmos a nossa aula. Alguma dúvida? Estão compreendendo? Alguma pergunta? Então, gente, olha, como vocês observaram aí nesse último tópico, né? Essa agropecuária, ela foi praticada inicialmente, né? Ela foi praticada aí às margens de grandes rios, né? E aí, vocês já devem ter visto essas expressões aí nas aulas de história, né? Então, inicialmente, ela foi praticada aí às margens de grandes rios, como Tigre e Eufrates, né? Na antiga Mesopotâmia, tá? Que atualmente corresponde ao Iraque. E aí também nas margens do rio Nilo, né, lá no Egito, nas margens do rio Yangtze-Kiang, na China, Ganges e Indo, lá na Índia. E aí foi justamente nessas áreas, né, que se desenvolveram o quê? Se desenvolveram grandes civilizações, tá? Se desenvolveram aí grandes civilizações. E aí, com a evolução da pecuária, começou o quê? Começou a haver, né, mais do que o necessário que o homem, que estas civilizações tinham para se alimentar, para sobreviver. Ou seja, passou a existir um excedente, uma quantidade a mais. E aí, essa quantidade a mais, galera, possibilitou o desenvolvimento do comércio, que inicialmente, tá, surgiu baseado o quê? Baseado na troca de produtos, né? Então, uma pessoa tinha um excedente de um determinado produto, o outro tinha um excedente de um outro produto, e aí essas pessoas trocavam, né? Já que aquilo que aquele, aquele outro indivíduo poderia ter como excedente era o que estava me faltando. Então começou a haver essa, essa troca, né? E dando início aí, desenvolvendo-se, né, o comércio, tá? E aí nos locais onde ocorriam estas trocas passaram a surgir o quê? Desenvolveram-se várias cidades, tá? Observe aí o quanto o surgimento aí da agropecuária foi importante. Ok, Keilane? Keilane Santo, né? Tranquilo? Então vamos partir aqui para o nosso próximo slide, né? Ficou bem claro? Observe aí, né, essas imagens, elas destacam exatamente, né, aqui uma área que representa as margens, né? Opa, vamos colocar aqui um pouquinho, pronto, né? Então aqui representa, né, as margens do Rio Nilo. Então você vê aí que foi exatamente, tá? É, um dos primeiros pontos, né? Uma das primeiras áreas a ser utilizada, tá? E que aí, né? Como vocês sabem, né? Surgiram grandes cidades, tá? Aqui você vê
nesta imagem mais abaixo, tá? Você vê uma representação de como era a atividade agrícola lá nos primórdios, né? Como vocês sabem, né? Surgiu há cerca de 12 mil anos atrás e aqui essa imagem, ela mostra como se praticava, né? A agricultura nesse período. Então aqui você vê um humano utilizando aqui um arado, né? Para revolver a terra, né? E aí utilizando também a força animal, a tração animal para movimentar esse instrumento agrícola, tá? E aqui você vê exatamente as margens aí do rio Nilo, que foi muito utilizado, né, para o desenvolvimento da agricultura. Lembrando, né, que essa parte aqui corresponde à calha do rio, né? Então, o que que acontecia? Quando o nível dessas águas subia, né, vamos dizer assim, essa parte aqui, as margens, ela era inundada. E aí, ao baixar o nível, o que que acontecia? Nessa área aqui, que você está observando aí em destaque, ficavam o quê? Vários sedimentos, né? Uma quantidade de matéria orgânica grande. E aí terminava o quê? Terminava deixando essa parte aqui que vocês estão vendo, olha, em destaque, terminava deixando essa parte muito fértil, né? Além de úmida. E isso favorecia, né, o desenvolvimento da agricultura, tá? Estão entendendo, né? Os nossos amigos aí, a Tailane Silva, a Keilane Santos, a Rutiele Santos. E aí, galerinha, estão entendendo? Está claro? Coloca aí o nosso IPTV novamente, Renan, para nós observarmos aí os polos presentes. Nossa, olha só, né? A galerinha aí de Alvorada do Gurgueia 1, Baixa Grande do Ribeiro 10, Francisco Aires, né, do Piauí, Francisco Aires 2, assim como os nossos amigos de São João da Varjota, polos 2 e 3. E aí, galera, tudo tranquilo? Está compreensível? Estão entendendo? Lembrando, não conclua a nossa aula ficando com dúvidas, tá, gente? Não vão julgar a minha pergunta, eu não vou perguntar não, que pode parecer bobagem. Não, não pense dessa forma. Inclusive, sua pergunta, sua dúvida pode ser a dúvida de um outro colega, tá? Então aí você expondo, você vai estar se ajudando o colega e enriquecendo a nossa aula, né? Colaborando aqui com a nossa aula, né? Já que a nossa aula, uma aula não é só a participação, o comentário do professor, né? O aluno também, tá? Enriquece a aula fazendo aí perguntas, né? Questionamentos, tá? E assim colaborando com a realização da aula. Então vamos avançar, né? Tá tudo claro? Vamos partir para o próximo slide. Olha só. No slide seguinte, né? O desenvolvimento aqui que destaca como tópico, né? Desenvolvimento da agricultura. Então, há cerca de 10 mil anos, os povos do Crescente Fértil, que vocês estão vendo aí no mapa, a área que corresponde ao Crescente Fértil, localizado entre os rios Tigre, Jordão e os rios Tigre, Jordão, Eufrates e Nilo, né? Tigre, Jordão, Eufrates, lá na área ali do Oriente Médio, Nilo na África, foram os pioneiros na domesticação de plantas e animais e no cultivo de grãos, tá? Então observe aí que não é apenas a agricultura, né? Eles começaram também a domesticar animais, tá? O destaque aqui é para a agricultura, mas lembre-se que eles começaram também a domesticar animais. Então, há 10 mil anos, esses povos que habitavam essa área do Crescente Fértil, né? Essa área que vocês estão visualizando aqui no mapa, foram os pioneiros na domesticação de plantas e animais e no cultivo de grãos. Então, dessa maneira, né, criaram condições de sobrevivência e subsistência
para um modo de vida, né? Passando assim para um modo de vida sedentário, tá? Então, passando assim para um modo de vida fixo, né? Sedentário, né? Ou seja, eles deixaram de ser nômade, de estar se deslocando de uma área para outra em busca de alimentos. Então, observe aí que essa área do Crescent Fest, né? Ela compreende uma parte da África, né? Onde você vê aí o Egito, e compreende, né, uma parte da Ásia, né? Mais precisamente que parte da Ásia, mas precisamente a parte que corresponde ao Oriente Médio, tá? Então você vê aqui a Mesopotâmia, né? Entre os rios Tigre e Eufrates. Você vê aqui o Egito. E aqui esta linha, né, em destaque é exatamente o rio Nilo, né? Então observe até o desembocar, né, do rio Nilo aí na forma de delta, tá? Então você vê que esta área que corresponde ao Crescente Fértil, atualmente é a parte aí do continente africano e uma parte do continente asiático, tá? Mais precisamente o Oriente Médio, né? Lá na parte asiática, né? No slide seguinte, olha aí, gente. De acordo com diferentes estudos, esse processo de sedentarização, né, aconteceu, tá? Então esse processo aconteceu em momentos diferentes no planeta. Existem evidências arqueológicas, né, de que a agricultura estava presente entre os povos da América Central há pelo menos 9.000 anos, e na Cordilheira dos Andes, né, e na bacia do rio Amazonas, tá, há mais de 5.000 anos. Então observe aí, né, que de acordo aí com esses estudos, esse processo aí de sedentarização, de fixação do homem, ele aconteceu em momentos diferentes, né, no planeta. Não foi de forma igual, tá? Então, existem evidências arqueológicas, né, de que a agricultura estava presente entre os povos lá da América Central, né, no caso os maias, há pelo menos 9.000 anos, no caso na Cordilheira dos Andes, os incas, né? E na bacia do rio Amazonas há pelo menos 5.000 anos, e na África foram encontrados objetos provavelmente utilizados na agricultura que são datados de mais de 6.000 anos, tá? No leste do território hoje ocupado pelos Estados Unidos, há 5.000 anos, né? Há 5.000 anos, os nativos começaram a cultivar vegetais e sem, no caso, abandonar a caça, a pesca e a coleta. As particularidades da fauna, da flora, do clima e do relevo de cada região. Então, observe com muita atenção esse finalzinho aí, gente, que as características, né, naturais, né, no caso da fauna, os animais, a flora, a vegetação, do clima e do relevo, né? Relevo, como vocês sabem, são os altos e baixos da superfície terrestre, tá? Os desníveis da superfície terrestre. Então, de cada região, ou seja, as particularidades da fauna, da flora, do clima e do relevo de cada região são fatores que influenciaram nessa distinção temporal, tá? Distinção temporal como assim, professor? Vocês viram aí que uma parte do planeta foi há 6.000 anos, outra parte foi há 5.000 anos, outra parte foi há 9.000 anos, tá? Então, essa diferenciação ela se dá exatamente devido a essa distinção temporal de um local para outro, né? Ou melhor, essa distinção de características naturais, né? Então, isso fez com que essa atividade fosse se desenvolvendo de forma um pouco mais à frente ou um pouco mais recente, de acordo com
as características de cada área, né? Como, por exemplo, de acordo com as particularidades da fauna, ou seja, animais, da flora, no caso a vegetação, do clima e do relevo de cada região, né? E aí eles são fatores que influenciaram nessa distinção temporal, ou seja, nessa diferenciação temporal de um local para outro, né? Como vocês estão vendo aqui, né? Tem área com 9.000 anos, tem outra com 5.000 anos, tem outra com 6.000 anos, tá? Na imagem aí que você vê ao lado, né, mostra exatamente a rotina, né, o dia a dia, né, a partir desse momento em que o homem começou a se fixar, você vê aqui uma construção, né, de uma habitação, tá? E aí mostra que essa fixação, ela se deu exatamente devido o homem ter começado, né, ter dado início, ter descoberto, né, essa prática da agricultura, ok? Alguma pergunta? Podemos seguir, né? Então, gente, olha, no slide seguinte, o cultivo e o armazenamento de alimentos. Então, nos milhares de anos, né, que precederam a domesticação de plantas e de animais, as pessoas se deslocavam em pequenos grupos procurando o quê? Procurando alimentos, né, na natureza, exatamente para a sua sobrevivência, né? Era a luta pela sobrevivência. Por causa da abundância de alimentos silvestres, né, na região do Crescente Fecho, aquela região ali no mapa, né, que nós observamos, né, que compreende ali uma parte da África e outra parte da Ásia, né, a parte da Ásia é exatamente aquela parte que corresponde ao Oriente Médio. Então, por causa da abundância de alimentos silvestres na região do Crescente Fecho, muitos caçadores, coletores se estabeleceram ali, né, se fixaram ali. Então, essa região ela é composta de vales, montanhas, desertos e leitos de rios, né, além de oferecer grande variedade de plantas, tá? E isso atraiu uma diversidade de animais mamíferos, tá? Ok? E aí isso atraía uma diversidade de animais mamíferos. Esse conjunto de características, tá, facilitava a sobrevivência dos grupos que se instalavam ali. Por isso, por meio da observação do desenvolvimento de algumas plantas, esses grupos, né, passaram a cultivar os próprios alimentos. E aí, gente, olha só. O trigo e a cevada foram as primeiras culturas a serem domesticadas na região, tá? Então, no caso aí, o trigo e a cevada, né? Observe aí que o trigo é um alimento bem de descoberta bem antiga, tá? Então, o trigo e a cevada foram as primeiras culturas domesticadas nessa região aí que nós já destacamos anteriormente, observamos lá no mapa. Pelo mundo, outros alimentos cultivados, né, foram o arroz, né, o arroz lá na Ásia, né, que tinha o plantio realizado às margens do Rio Amarelo, na China, ou seja, lá na Ásia. O milho e o feijão, tá? No caso aqui, o milho e o feijão, né, que se adaptaram à América Central, tá? E no caso aqui, na África, nós podemos destacar o sorgo e o milheto, né? Plantas que resistem à escassez. E aí você vê a questão, né, da influência natural, né, ditando aí os rumos, né, o tipo de cultivo a ser praticado, tá? Então, no caso aí na África, o sorgo e o milheto, né, se desenvolveu bem lá exatamente por serem plantas que resistem à escassez de água. Alguma pergunta?
Volta aí para o nosso chat, Renan, para nós observarmos aqui se há alguma dúvida, se há algum questionamento. As nossas amigas aí que estão nos assistindo pelo YouTube, a Tailane, a Keilane, a Rutiele, né? Nós temos aí o W, a, a Keilane e a Clemilda Luz, né? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal Educação. Qualquer dúvida, coloque aí no chat. No slide seguinte, galerinha, já que não há nenhum questionamento, nenhuma dúvida, o armazenamento em vasilhas, né? Observe que aqui nós estamos entrando muito no aspecto histórico, né? Mas para entender a agricultura nos dias atuais, para entender, né, essa exploração do espaço, essa constituição do espaço rural, nós temos que observar essas características, né, históricas, tá? Dessa importante atividade, né, a agricultura agropecuária, essa atividade aí referente ao setor primário da economia. Então, gente, olha, o armazenamento em vasilhas de alimentos, né, de colheitas excedentes, foi essencial para o sedentarismo. Então, observe aí que esse desenvolvimento, né, de utensílios nos quais poderiam ser armazenados aí os excedentes agrícolas, né, eles foram essencial para essa fixação do homem em uma determinada área, ou seja, a sua sedentarização. Então você vê até utensílios aqui utilizados exatamente para o quê? Para armazenar, né, esses alimentos. Então observe que você vê, mas é só um vaso, uma simples invenção, né? Aqui é só um cesto, mas observe que estes inventos, né? Ou seja, estes vasilhames, né? Eles foram o quê? Eles foram essencial para o sedentarismo, né? Para a fixação do homem, já que com isso o homem poderia o quê? Poderia guardar, poderia armazenar aquele excedente. Alguns povos preferiam o quê? Alguns povos preferiam cestos feitos de palha, né? Pois eram o quê? Eram mais leves, né? Como vocês observam aqui na parte superior, né? Essa espécie de cesto que está sendo utilizado aí para o transporte, né? Já aqueles que habitavam assentamentos fixos preferiam vasilhas mais pesadas, né? Como as feitas de argila. Esses povos também utilizavam a argila para revestir covas em que ateavam fogo e utilizavam como forno para assar a massa de trigo moído. Então também endureceu o barro nesses fornos, transformando em cerâmica. Então observe aí que há um suceder de acontecimentos, de inventos, de descobertas, tá? Que hoje nós temos como algo muito simples, mas que naquela época foi uma verdadeira revolução. Então, o desenvolvimento da metalurgia de bronze e ferro foi alcançado por meio do uso desses fornos, né? Gente, quanto ao uso dos rios e a posse das terras, né? Quanto ao uso dos rios, né? Vocês sabem que a questão aí você viu aí que o desenvolvimento, né, da agropecuária, as margens dos rios, né, a presença de cursos d'água foi muito importante, tá? Inclusive, foi a partir dali que surgiram grandes civilizações. Então, o acesso à água também era o quê? Também era uma preocupação desses povos, né? Por isso, diversos deles, né, se desenvolveram próximo a rios, tá? Os povos mesopotâmicos, como os sumérios, os assírios e os babilônios, né, assentados entre os rios Tigres e Eufrates, também dominavam técnicas de irrigação, o que lhes permitia cultivar alimentos em locais
onde o quê? Onde as chuvas eram escassas. Aí, no caso, os egípcios também eram dependentes de um grande rio, né? Como no caso, o rio Nilo, né? Então, os egípcios eram também, né, dependentes de um grande rio, no caso o Nilo, que com suas cheias periódicas permitia a fertilização, como nós já destacamos, explicamos anteriormente, permitia a fertilização do solo e a prática da agricultura, tá? Pelo fato de tais povos terem surgido, né, nas proximidades de importantes rios e dependerem dele como fonte de irrigação, né? Então, muitos historiadores, né, consideram, chamam estas civilizações de civilizações hidráulicas, né? Exatamente pelo fato, né, de tais povos terem surgido nas proximidades de importantes rios, como nós já destacamos, o Rio Nilo, o Indo, o Ganges, o Yangtze-Kiang, tá? E aí eles dependiam muito desses cursos d'água, né, como fonte de irrigação. Além, claro, de no período, né, de cheias, né, o que que acontecia? O rio extravasava, né, ou seja, ele se estendia, né, ele aumentava a sua área de cobertura, né, ou seja, além da sua calha, né, terminava cobrindo ali as margens, e aí ao baixar o nível, ele deixava vários, né, uma grande quantidade de matéria orgânica ali nas margens, e aí deixava aquele solo bastante fértil. Com o crescimento da população desses primeiros agrupamentos humanos, né, as plantações tiveram de ser instaladas, né? Então, observe que com o crescimento da população desses primeiros agrupamentos humanos, as populações tiveram de ser instaladas em áreas mais distantes dos rios. Então, observe que a partir do momento em que o contingente populacional foi aumentando, ou seja, o número de habitantes foi aumentando, tá? Essas plantações, né, tiveram de ser instaladas em áreas mais distantes dos rios. Daí a necessidade de se ampliar, né, canais exatamente para levar essa água, né, para campos mais distantes, né? Ou seja, para irrigar esses campos mais distantes. Também foram desenvolvidas barragens para evitar inundações e, consequentemente, né, evitar a perda de áreas de plantação. Tá? Agora, gente, nós vamos destacar exatamente aquela questão da subordinação, né? A subordinação do campo à cidade, né? Que acredito que você já deve ter ouvido falar essa expressão em alguns livros de geografia, tá? Então, gente, olha, a Revolução Industrial, né, que nós já tanto falamos aqui nas nossas aulas, essa Revolução Industrial que começou no século XVIII, né, mais precisamente em torno aí de 1750, né, primeira Revolução Industrial lá na Inglaterra. Então, essa Revolução Industrial que começou no século XVIII e a consequente Revolução Urbana causada pela nova atividade econômica foram as grandes responsáveis pelas transformações radicais, né, ocorridas nas relações entre campo e a cidade, né, isso se acentuou no século XX, tá? Um dos principais acontecimentos que contribuíram para essas mudanças foi exatamente a saída de grandes massas de trabalhadores do campo em busca de melhores condições de vida nas cidades, né? O chamado êxodo rural, né? Esse deslocamento populacional da área, né, rural para a área urbana, né? Ou seja, do campo para a cidade, né? E isso acabou o quê? Acelerando a urbanização da
humanidade. A inserção da agropecuária na economia industrial, a inserção da agropecuária na economia industrial, que subordinou essa atividade, né, no caso a atividade agropecuária, a cidade foi um aspecto fundamental dessas transformações. Então, nesse processo, o campo passou, olha só, nesse processo, o campo passou a ser fornecedor de matérias-primas, inclusive. Muita gente enxerga o campo assim, né, como um fornecedor de matérias-primas para a indústria e de alimentos para a população urbana, tá? Ao mesmo tempo, tornou-se o quê? Grande consumidor de produtos industrializados, como máquinas agrícolas, pesticidas, vacinas e rações para animais, né? Então, no campo, né, nós temos o quê? Nós temos a prática, né, da agricultura, da agropecuária, né? Na área rural, né, nós temos o desenvolvimento dessa atividade primária, que consiste exatamente, né, em tirar, em extrair essas riquezas, né, da natureza. Já no caso, a cidade, né, que aí nós imaginamos o quê? Nós imaginamos, né, uma área dominada pelo setor secundário e mais à frente pelo setor terciário, tá? Então, esse setor secundário, representado aí pela indústria, né, ele absorve, né, essa matéria-prima vindo lá do campo e a transforma, né? E a transforma, né? Como vocês podem observar aí, o campo passou a ser um fornecedor de matérias-primas para a indústria e de alimentos para a população urbana. Ao mesmo tempo, tornou-se o quê? Grande consumidor de produtos industrializados. Aquela matéria-prima que ele envia, né, para a área urbana, né, para ser transformada nas indústrias, tá? Ela retorna como, né? Retorna transformada, tá? Então, ao mesmo tempo, esse campo tornou-se grande consumidor de produtos industrializados, né, como máquinas agrícolas, pesticidas, vacinas e rações para animais, tá? Máquinas agrícolas, né? Vocês sabem que o maquinário é feito para a constituição do maquinário, né? Mineral é utilizado, né? Que é extraído de uma área rural, né? Pesticida, matéria-prima, pode estar numa área rural, assim como as rações para animais desenvolvidas no campo, né? Porém transformadas, adaptadas na indústria. Ok, Valdiano Borges? Valdiano Borges aí de Redenção do Gurgueia, tá? Tá um pouco distante aqui da nossa capital, né? Um alô aí para os nossos amigos, né? Um abraço para todos que estão nos assistindo aí de Redenção do Gurgueia, aí na área do Vale do Rio Gurgueia, né? Na área do Vale do Gurgueia, muito rica em água subterrânea. Alguma pergunta, galera? Podemos avançar? Está compreensível, né? Essa é a pergunta fundamental, né? Valdiana, a nossa amiga Clemilda, a Keilane, a Rutiele, né? A Tailane, o W e os nossos amigos aí que estão nos assistindo, né? A partir dos municípios, né? Baixa Grande do Ribeiro, São João da Varjota, Alvorada do Gurgueia. Tudo tranquilo? Nenhuma dúvida? Então, gente, olha, no slide seguinte, né, as indústrias também deixaram de ser exclusivamente, né,
Então, as indústrias... Opa, vamos aqui. Pronto. As indústrias também deixaram de ser exclusividade das cidades, né? Elas passaram a ser também instaladas, né? Elas passaram a ser também instaladas no campo, né? Já ouviram falar das chamadas agroindústrias, né? Localizando-se muitas vezes em propriedades agrárias, né? São as chamadas agroindústrias, tá? Como as usinas de açúcar e de álcool combustível, né? No caso, o etanol. Então, essas agroindústrias, né? Essas indústrias aí que surgiram, né? Exatamente na área rural, né? E aí que aquela produção, né? Aquilo que é cultivado no campo, né? Ela já está ali bem próxima a essa indústria, tá? E aí facilita, diminui a questão do o gasto com o transporte. Olha, no esquema aí abaixo, você vê no centro aqui a cidade, né? No centro aqui a cidade, tá? E aí, olha só, essa cidade, tá? Ela emite para o campo, né? Produtos industrializados e serviços, produtos industrializados e serviços. O campo, né? Passou, já transferiu muito para a cidade população, tá? Essa cidade também envia para o campo investimentos, né? E tecnologia. O maquinário, né? Por exemplo, a agroindústria que se instala aí no campo. Aquele maquinário para compor aquela agroindústria, ele é desenvolvido na cidade, né? Pensado na cidade, né? A tecnologia é desenvolvida na cidade, tá? E aí, por outro lado, esse campo, né? Ele envia para a cidade, olha só, produtos agrícolas, né? E também pode fazer investimentos. Então, observe aí, né, que há uma interação, uma inter-relação muito grande entre cidade e campo, né? Os dois aí, né, atuam de forma muito interdependente, tá? Muito necessária essa relação, né? A coexistência aí essa interdependência dessas duas partes, tá? Então, nós podemos concluir que nenhum e nem outro é mais importante, apesar lá do título, subordinação do campo à cidade, mas você vê aí que sem aquilo que é desenvolvido no campo, tá? Sem aquilo que é desenvolvido no campo, né, a cidade não movimenta, tá? A cidade tem grandes problemas, né? A partir do principal, né, a alimentação. Ok? Alguma dúvida? A Eduarda Andrade, aí de Canavieira, né? Está assistindo a nossa aula direto de Canavieira. Nossa amiga Daísa, né? Daísa Pereira. Qual é a tua cidade, Daísa? Tranquilo, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Podemos avançar. No slide seguinte, galerinha, agora nós vamos destacar, né, da revolução, o tópico, né, é da revolução agrícola à revolução verde, né? Essa revolução verde, né, ela vai ser bem mais estudada nas nossas aulas, né, seguintes, né? Essa revolução verde foi um acontecimento muito importante, tá? Então agora nós vamos falar dela, mas muito brevemente, né? Mas nas aulas seguintes, né, mais à frente, nós vamos dar um enfoque, um destaque maior para essa revolução verde. Então, olha, da revolução agrícola à revolução verde. Então, graças à revolução industrial, evoluíram também as técnicas agrícolas, né? As técnicas agrícolas, o que possibilitou o quê? O aumento da produtividade, né? Sem necessariamente, né? Olha aí, sem necessariamente, muito importante,
Olha só. Pronto. Sem necessariamente a ampliação da área de cultivo. Como assim, professor? Então, observe aí, graças à Revolução Industrial, né, a essa modernização, esse avanço aí em termos técnicos, evoluíram também as técnicas agrícolas e isso possibilitou o aumento da produtividade, ou seja, conseguir, né, uma maior produtividade, uma maior quantidade, tá? Utilizando ali a mesma área, o mesmo tamanho, tá? Então isso foi possível graças ao quê? Graças à evolução das técnicas agrícolas, né? Passou-se a obter uma quantidade de alimentos, uma produtividade maior, né? Sem a necessidade de aumentar a área plantada. Esse desenvolvimento tecnológico aplicado à agricultura, né? Esse desenvolvimento, né, tecnológico aplicado à agricultura ficou conhecido como Revolução Agrícola. Esse aumento de produtividade foi necessário, esse, né, aumento aí, né, de produtividade foi necessário, de um lado, em decorrência do crescimento populacional, né? Crescimento populacional e exigência de mais alimentos, né? Da elevação da população urbana e da consequente diminuição da população rural. Então, observe, população urbana aumentando, população rural diminuindo, né? Menor quantidade de pessoas para trabalhar no campo, tá? E aí houve a necessidade exatamente de se criar, né? De se desenvolver técnicas para que, a partir de uma área menor, né, pudesse se obter um rendimento maior, né? Com a menor quantidade de pessoal trabalhando nela, tá? Já que a exigência, né? Ou seja, a quantidade de pessoas habitando a área urbana estava aumentando, né? E aí, como vocês sabem, a área urbana necessita, né? Essa população urbana necessita muito mesmo, né? Daquilo que é produzido, né? No campo, né? No caso, o alimento. Então, olha só, esse aumento da produtividade foi necessário, de um lado, em decorrência do crescimento da população em geral, da elevação da população urbana e da consequente diminuição da população rural, né? População esta responsável pela produção agrícola. De outro lado, ela ocorreu pela imposição do crescimento industrial, tá? Que demandava, né? Que exigia cultivo de matérias-primas para as suas atividades, né? Crescimento industrial, exigência maior, tá, de cultivo de matérias-primas, né? Para que essas atividades industriais, né, pudessem ter continuidade. Portanto, as bases técnicas da Revolução Agrícola, né, foram propiciadas pelas indústrias fornecedoras de insumos para a agricultura, né? No caso aí, máquinas e fertilizantes, né? Por exemplo. Alguma dúvida, alguma pergunta, galera? Tranquilo? Está claro? Uma possível questão que seja colocada, abordada aí na nossa prova, né? É na nossa prova. Ah, professor, mas o semestre começou agora, já está falando em prova. É, mas a gente tem que ir treinando, né? Nós temos que ir estudando, temos que estudar exatamente a partir de agora, né? Para quando chegar lá na prova de vocês, né? Vocês já não estarem sobrecarregados, né? Ah, nossa, agora tenho vários conteúdos para estudar, como é que eu vou dar conta? Não, se você organizar uma rotina aí de estudos, você não vai ter problema mesmo diante de várias disciplinas, mesmo diante de vários conteúdos, tá? Por quê? Porque você já vinha estudando, né? Você, né, já vinha praticando, já vinha recapitulando aquilo que
você estava vendo no decorrer das aulas. Aí você utilizando o contraturno, né? Você utilizando aí o turno da tarde, você utilizando aí um pouco da noite, né? Para recapitular esses conteúdos, né? Que vocês acompanham aí ao longo das nossas aulas, né? Pode ter certeza que vocês não vão ter problema. É simplesmente uma questão de organização, tá? Espero aí que vocês não façam como certo tipo de aluno que pega no caderno só para trazer, só no momento, né, em que a aula está acontecendo, e aí ao chegar em casa coloca ali o caderno numa mesa, num estante, e aí só pega no dia seguinte. No dia seguinte. Não, né, não faça isso, tá? Ou seja, no turno da tarde, né, no turno oposto ao turno que você assiste às aulas, né, tem o hábito de praticar, né, tem o hábito aí de recapitular, revisar, tá? E aí lembrando também que você pode, qualquer dúvida, né, acessar as nossas aulas que estão aí no nosso ambiente virtual de aprendizagem, né, no nosso AVO. O acesso é bastante simplificado, não requer login, não requer senha, tá? E aí você pode, né, alguma aula que você não tenha absorvido bem aquele conteúdo, não tenha entendido bem, ou tenha até mesmo perdido, você pode ir lá e acessar e rever esta aula, ok? Galerinha, olha, pelo que eu estou observando aqui, o nosso tempo expirou. Eu espero que vocês aí tenham compreendido, né, a nossa temática, a nossa aula. Mas por hoje é só. Na sexta-feira nós vamos dar continuidade, ok? E aí não esqueçam, né? No turno da tarde, turno da noite, revisar, recapitular, né, aqueles conteúdos que foram aplicados no decorrer das nossas aulas aqui no canal. Exatamente para que você não esqueça, né? Exatamente para que fixe melhor. E aí, né, quando a prova acontecer, você vai ter sucesso, né? Vai ter êxito na avaliação. Ok, galera? Pois, galerinha, até sexta-feira. Fiquem com Deus, tá? E tenham um ótimo dia de aula, ok? Tchau, tchau.